Lição 10. Os últimos enganos de Satanás. Verso para memorizar. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. Sábado, 27 de maio. Era uma linda manhã de setembro em Chicago. Enquanto o sol se levantava sobre o lago Michigan, passageiros lutavam contra os engarrafamentos nas vias expressas Kennedy e Eisenhower, e as crianças iam para a escola. Se desenrolava uma história arrepiante que amedrontou os habitantes de Chicago. Pessoas estavam adoecendo gravemente, e algumas estavam morrendo poucas horas depois de tomar cápsulas de Tylenol. Testes realizados mostraram que essas cápsulas estavam envenenadas com cianeto de potássio, um veneno mortal. Um indivíduo mentalmente perturbado havia adulterado a medicação. Até hoje, não se sabe quem fez isso. Como vimos, o Apocalipse adverte que os que habitam sobre a terra beberão uma poção mortal, o vinho de Babilônia. Há falsas doutrinas e falsos ensinamentos que, no fim, só levarão à morte. No entanto, o mundo não é deixado sem um antídoto. A proteção contra esse veneno espiritual. As 3 mensagens angélicas. Na lição desta semana, continuaremos estudando não só os enganos de Babilônia, mas o plano de Jesus para nos salvar deles, bem como da morte que eles trariam se não fosse a intervenção divina. Domingo, 28 de maio. Verso para memorizar. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. O caminho que parece direito. No contexto dos últimos dias, Jesus fez um alerta importante. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Quem são os eleitos? Cristo disse: Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Não é assustador que o engano nos últimos dias será tão grande que até os fiéis estarão em perigo de serem enganados? Ouça Apocalipse 12:9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Pergunta 1. Quem é enganado por Satanás? Como entender essas palavras? Deus terá fiéis nos últimos dias, como teve ao longo dos séculos. No entanto, a Bíblia mostra que o engano de Satanás será muito difundido. Ouça Provérbios 14:12. Há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Pergunta 2. Que aviso importante há nessa passagem? Muitas vezes as pessoas são instruídas a seguir a própria consciência, a fim de determinar por si mesmas o que é certo ou errado, bom ou mal, e então viver em conformidade com isso. Mas as Escrituras dizem que somos todos pecadores, todos corruptos, e, portanto, confiar apenas em nossos sentimentos é um modo garantido de, mais cedo ou mais tarde, entender e agir de maneira errada. Muito mal tem sido cometido por pessoas convencidas de que suas motivações eram corretas, ou seja, seguiram o caminho que ao ser humano parece direito. Em vez disso, devemos mergulhar na palavra de Deus e, a partir dela, à medida que nos rendemos ao Espírito Santo,
aprender a distinguir a verdade do erro, o certo do errado, o bem do mal. Deixados às nossas próprias inclinações, ou mesmo aos nossos próprios sentidos, podemos nos tornar presas fáceis para os enganos de Satanás. Segunda, 29 de maio. Verso para memorizar. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. A antiga mentira da imortalidade. Ouça Apocalipse 16, 13 e 14. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 18, 2 e 23. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Também nunca mais brilhará em você a luz de uma lamparina, e nunca mais se ouvirá em você uma voz de noivo ou de noiva, pois os seus mercadores foram os grandes da terra, porque com a sua feitiçaria você seduziu todas as nações. Pergunta 3. Que alusões ao espiritismo encontramos nesses versos? Expressões como morada de demônios, espíritos de demônios e feitiçaria indicam atividade demoníaca. Não é à toa que fomos avisados de que dos 2 grandes enganos nos últimos dias, um será a imortalidade da alma. Isso é comum hoje. Mesmo no mundo cristão, a crença de que a alma é imortal é considerada a doutrina cristã básica. Muitos acreditam que, na morte, os salvos voam para o céu e os perdidos descem ao inferno. Quantas vezes, por exemplo, depois que o grande evangelista Billy Graham morreu, ouvimos dizer que Billy Graham está seguro agora no céu, nos braços amorosos de Jesus, ou algo semelhante. Coisas assim são ensinadas nos púlpitos, nas salas de aula e, principalmente, em funerais. Ouça Eclesiastes 9, 5. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Jó 19, 25 a 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade meu coração desfalece dentro de mim. 1 aos Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Apocalipse 14, 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: Escreva, bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Pergunta 4. Que instrução Deus deu ao seu povo sobre a vida após a morte e sobre onde está nossa esperança? Um dos pilares do engano babilônico é uma falsa compreensão da morte que, centrada na ideia da imortalidade da alma, prepara o caminho para a influência enganosa do espiritismo. Se você acredita que os mortos, de alguma forma, vivem e podem até ser capazes de se comunicar conosco, então, que proteção você tem contra qualquer um
dos milhares de enganos satânicos? Se alguém que você pensou que fosse sua mãe, ou filho morto, ou alguém amado, de repente, aparecesse e falasse com você, quão facilmente você seria enganado por seus sentidos? Isso aconteceu no passado, ocorre agora, e visto que nos aproximamos dos últimos dias, acontecerá outra vez. A única proteção é estar firmemente enraizado no que a Bíblia ensina e se apegar ao ensino bíblico sobre a morte como um sono até a segunda vinda de Jesus. Terça, 30 de maio. Verso para memorizar. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. Babilônia, o centro da adoração ao sol. A adoração ao sol era notável no Egito, Assíria, Pérsia e certamente na Babilônia. Em seu livro The Worship of Nature, James Frazer faz essa observação. Abre aspas. Na antiga Babilônia, o sol era adorado desde tempos imemoráveis. Fecha aspas. Pode ser surpreendente, mas algumas vezes a adoração babilônica ao sol influenciou a adoração por parte do povo de Deus no Antigo Testamento. Ouça Ezequiel 8:16. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que ali, junto à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, estavam cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto voltado para o leste. Adoravam o sol, virados para o leste. Segundo Reis 23, 5 e 11. Josias destituiu os sacerdotes que os reis de Judá haviam escolhido para queimar incenso sobre os lugares altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, bem como os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o camareiro, a qual ficava no átrio, e queimou os carros dedicados ao sol. Romanos 1:25. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Pergunta 5. O que os profetas escreveram sobre a influência da adoração ao sol em Israel e Judá? Ezequiel, contemporâneo de Daniel, retratou pessoas de costas para o templo do Senhor e virados para o leste, adorando o sol, em vez de adorar o Criador do sol. Em Apocalipse 17, João descreveu um tempo em que os princípios da Babilônia, incluindo a adoração ao sol, entrariam na igreja durante uma era de concessões. A conversão inesperada de Constantino no início do IV século causou alegria ao Império Romano. Constantino era inclinado a adorar o sol. Edward Gibbon, renomado historiador, escreveu, abre aspas, o sol era universalmente celebrado como o guia invencível e o protetor de Constantino, fecha aspas. Em 321 d.C., Constantino aprovou a primeira lei dominical, que dizia, abre aspas, no venerável dia do sol, que os magistrados e as pessoas que residem nas cidades descansem, e que todos os estabelecimentos sejam fechados. Fecha aspas. Essa lei não impôs a observância dominical a todos os súditos de Constantino, mas fortaleceu a observância do domingo na mente da população. Nas décadas seguintes, imperadores e papas continuaram por meio de decretos estatais e concílios da Igreja a estabelecer o domingo como único dia de adoração, o qual permanece hoje para a maioria dos cristãos. Esse é um exemplo da verdade de que não é porque
a maioria acredita em algo ou o pratica, que isso se torna o certo. Quarta, 31 de maio. Verso para memorizar. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. Um chamado à fidelidade. A mensagem do segundo anjo é: caiu, caiu a grande Babilônia. Em Apocalipse 17, a mulher, identificada como a Babilônia espiritual, vestida de púrpura e escarlate, cavalga sobre uma besta de cor escarlate, passa de mão em mão sua taça de vinho e embriaga de enganos o mundo. Igreja e Estado se unem. A mentira prevalece. Demônios fazem seus milagres para enganar. O mundo avança para o conflito final. O povo de Deus é caluniado, ridicularizado e perseguido, mas em Cristo e pelo poder do Espírito Santo, ele permanece firme em seu compromisso. Os poderes do inferno não podem quebrar sua lealdade a Cristo. Seu povo está seguro nele. Ele é seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. No tempo do fim, Deus chama um povo à fidelidade à palavra. Jesus orou: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A verdade da palavra, não as opiniões e tradições humanas, é a estrela do norte para nos guiar nesse momento decisivo da história da Terra. Em 13 de novembro de 1893, em Nova York, o Dr. Edward Hiscox dirigiu-se a um grupo de centenas de ministros batistas e chocou a todos ao explicar como o domingo entrou na igreja cristã. Abre aspas. Que pena que o domingo tenha vindo carimbado com a marca do paganismo e sido batizado com o nome do Deus Sol, depois adotado e sancionado pela apostasia papal e transmitido como um legado sagrado ao protestantismo. Fecha aspas. Ouça Ezequiel 20, de 1 a 20. No 7º ano, no 5º mês, aos 10 dias do mês, alguns dos anciãos de Israel vieram consultar o Senhor e se assentaram diante de mim. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, fale com os anciãos de Israel e diga-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Por acaso vocês vieram para me consultar? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês não me consultarão. Você está pronto para julgá-los, filho do homem? Você está pronto para julgá-los? Mostre-lhes as abominações que os pais deles praticaram e diga-lhes: Assim diz o Senhor Deus: No dia em que escolhi Israel, levantando a mão, jurei a descendência da casa de Jacó e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei a mão e jurei, dizendo: Eu sou o Senhor, seu Deus. Naquele dia, jurei tirá-los da terra do Egito e levá-los para uma terra que lhes tinha previsto, uma terra que mana leite e mel, coroa de todas as terras. Então eu lhes disse: Cada um de vocês deve jogar fora as abominações de que se agradam os seus olhos. Não se contaminem com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, seu Deus. Mas eles se rebelaram contra mim e não quiseram me ouvir. Ninguém jogava fora as abominações de que se agradavam seus olhos, nem abandonava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles, no meio da terra do Egito. Mas agi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações, no meio das quais eles estavam, diante das quais eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. Eu os tirei da terra do Egito e os levei para o deserto. Dei-lhes os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, pelos quais o ser humano viverá se os cumprir. Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles,
para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, pelos quais viverá aquele que os cumprir. E profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto, para os consumir. Mas agi por amor do meu nome, para que não fosse profanado aos olhos das nações diante das quais os tirei do Egito. Além disso, no deserto, jurei que não os levaria à terra que lhes tinha dado, uma terra que mana leite e mel, coroa de todas as terras. Porque rejeitaram os meus juízos, não andaram nos meus estatutos e profanaram os meus sábados, pois o seu coração se voltava para os seus ídolos. Mas os meus olhos tiveram piedade deles, e eu não os destruí, nem os consumi totalmente no deserto. Então eu disse aos seus filhos no deserto: não andem nos estatutos de seus pais, nem guardem os seus juízos, nem se contaminem com seus ídolos. Eu sou o Senhor seu Deus. Andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e coloquem-nos em prática. Santifiquem os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vocês, para que saibam que eu sou o Senhor seu Deus. Pergunta 6. Qual é a essência da mensagem de Ezequiel nessa passagem e como o sábado se enquadra nesse chamado à fidelidade? Ezequiel 20 foi um apelo para que Israel abandonasse práticas pagãs e adorasse o Criador, em vez dos falsos deuses, no caso, os ídolos do Egito. Nas 3 mensagens angélicas, Deus fez um apelo semelhante para adorar o Criador, pois Babilônia caiu. O sábado e a fidelidade a ele terão um papel importante nos eventos finais. Que lições tiramos do que foi escrito em Ezequiel 20, 1 a 20? Quinta, 1º de junho. Verso para memorizar. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, 17. Graça para a obediência. A mulher vestida de escarlate e púrpura, montada sobre a besta escarlate, passou de mão em mão sua taça de vinho e embebedou o mundo com as falsas doutrinas de Babilônia. Ao falar do vinho de Babilônia, Ellen White escreveu, abre aspas, qual é esse vinho? Suas falsas doutrinas. Ela tem dado ao mundo um falso sábado em lugar do sábado do 4º mandamento e tem repetido a falsidade que Satanás proferiu pela primeira vez a Eva no Éden, a imortalidade natural da alma. Fecha aspas. Esses ensinamentos errôneos têm enganado milhões. Como resultado, Deus faz ao seu povo, ainda arraigado no erro, um último apelo. Ouça Apocalipse 18, 4 e 5. Ouvi outra voz do céu dizendo: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Porque os pecados dela se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Pergunta 7. Qual é o apelo de Deus para multidões que ainda estão em organizações religiosas caídas? Muitos do povo de Deus estão em religiões que rebaixaram os ensinos bíblicos e não entendem as verdades das Escrituras. O apelo de Deus é direto. Ouça a 1 João 3, 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Pergunta 8. Comparando essas passagens, como a Bíblia define o pecado?
como essas passagens bíblicas se harmonizam. Pecado é a transgressão da lei. A única maneira de obedecer à lei é pela fé no poder de Cristo. Somos frágeis, vacilantes e pecaminosos. Quando aceitamos Cristo pela fé, sua graça faz expiação do nosso passado e nos capacita no presente. Ele nos dá graça e apostolado para a obediência. O apelo do céu ao seu povo que está em igrejas que não respeitam a lei divina é que saia de lá pela fé. Seu apelo aos adventistas que guardam o sábado é que abandonem as tentativas humanas egocêntricas de obediência e vivam de forma piedosa pela fé na graça de Cristo, que nos livra da condenação do pecado e de seu domínio. Assim como a fidelidade de Israel à lei teria sido uma testemunha ao mundo, nossa fidelidade pode ser uma testemunha poderosa e ajudar a guiar pessoas para fora da Babilônia. Sexta, 2 de junho. Verso para memorizar. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. Estudo adicional. No Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 7, lemos, abre aspas, Babilônia a Grande designa de maneira especial as religiões apóstatas unidas no fim dos tempos. Babilônia a Grande é o nome escolhido pela inspiração para dar nome à grande união religiosa tríplice do papado, protestantismo apostatado e espiritismo. O termo Babilônia se refere às organizações em si e a seus líderes, não aos membros do movimento. Esses são chamados de muitas águas. Fecha aspas. Em O Grande Conflito, Ellen White afirma, abre aspas, por meio de dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás aprisionará o povo em sua armadilha. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o segundo cria um laço de afinidade com Roma. Fecha aspas. No Antigo Testamento, os espíritos dos mortos tinham um papel importante na religião babilônica. Os babilônios acreditavam na imortalidade da alma. Acreditavam que na morte a alma entrava no mundo espiritual. O conceito da alma imortal é estranho às Escrituras. Kaufmann Kula identifica a origem da falsa crença da imortalidade. Abre aspas. A crença de que a alma continua existindo após a decomposição do corpo não é ensinada nas Escrituras. A crença na imortalidade da alma chegou aos judeus a partir do contato com o pensamento grego e principalmente por meio da filosofia de Platão, seu principal expoente, que foi levado a ela através dos mistérios órficos e mistérios de Eleusis, nos quais os conceitos babilônicos e egípcios foram estranhamente misturados. Fecha aspas. Perguntas para a consideração. A verdade sobre a morte é importante? Ela nos protege e nos conforta? Alguns enganos do diabo são óbvios e outros são mais sutis. Como evitá-los? Alguns fazem o mal acreditando que estão seguindo a vontade divina revelada na Bíblia. Como explicar isso? Qual é o papel da lei de Deus na explicação?